Já te aviso de antemão que esse vídeo não possui nenhum tipo de viés político, partidário e eleitoreiro. Ele foi feito apenas com o interesse de trazer para você um aprendizado de como navegar entre os dados disponíveis pelo TSE no site do próprio TSE. Então, se você veio aqui para poder buscar erros no TSE, erros de eleitoreiros, esse aqui não é o seu lugar. Esse vídeo tem interesse apenas científico e acadêmico. Então, com esse vídeo você vai aprender a como baixar os dados do TSE e como filtrar eles e fazer um trabalho de auditoria. Afinal de contas, nós somos os fiscais do nosso país. O vídeo vai te ajudar a você mesmo brincar com os dados e poder fazer consultas, filtros e facilitar ali a sua própria busca atrás destas informações, das dúvidas que você tenha. É importante frisar que esse vídeo ele foi construído e foi montado ali, ao vivo, na hora. Não tive nenhum tipo de preparação. Então eu baixei o arquivo, fui abrindo e fui investigando e esmiuçando e navegando sobre os dados naquele exato momento. Então não tive nenhum tipo de oportunidade antes de fazer pesquisas. As pesquisas foram feitas ali mesmo na gravação do vídeo. Então esse vídeo tem o intuito apenas de entregar a você esse conhecimento para que você mesmo possa fazer isso daqui por diante. No final do vídeo existem algumas perguntas importantes, algumas dúvidas. Essas dúvidas serão sanadas certamente nos comentários. Um segundo vídeo será feito, será gravado para que a gente possa trazer essas dúvidas novamente já sanadas. Então vamos para o vídeo? Bom, primeiramente a gente está aqui com o navegador aberto, limpo, não tem nenhuma informação, nenhum histórico. Vou procurar no Google. Vamos entrar aqui no Google. Vamos colocar aqui TSE dados abertos. Maravilha. O primeiro site que a gente entra é justamente dados abertos do TSE.jus. Esse site estava fora do ar até pouco tempo atrás, não consegui gravar o vídeo por conta disso, mas ele voltou agora, então a gente já está com os dados todos aqui disponíveis. Eu entrei rapidamente pelo meu celular agora há pouco para saber o que era cada item desse aqui. Para ser sincero, eu imagino que essa parte de correspondências efetivadas aqui embaixo são informações das urnas. Então as urnas elas vêm de onde o local de votação delas e elas depois passam por uma espécie de segunda conferência ou algo do tipo. Eu já tenho esses dados aqui, eu já baixei esses dados, são dados bem pesados, então já adiantei, já baixei isso aqui agora há pouco. Com isso, eu imagino que seja isso, tá? Então, votação para sessão eleitoral são de fato os dados, são os votos, né? Informações de voto. Aqui a gente tem informações para presidente e temos informações por estado. Já baixei do meu estado aqui, que é a Bahia. Então, temos aqui todas as informações de todos os estados. Então, são dados de votação. Na verdade, é um sintético, né? Então, é a soma de votos que foi dado por urna. Então, nós temos a zona, que é composta por várias seções. Cada seção possui uma única urna, isso se ela não for trocada, obviamente. Nesta urna a gente tem um somatório de todos os votos que aconteceram ali. Então, aqui nós temos essas informações, tá? Inclusive, tem até um manual aqui dentro que explica com detalhes. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo para evitar redundância. Então, eu vou baixar aqui para presidente, que eu não baixei ainda. Vou colocar meu videozinho aqui. Acho que não tem como mudar aqui a posição do meu vídeo. Então eu vou deixar aqui de lado. Está baixando 259 megas, então é um arquivo bem pesado, deve ter muitos dados aqui, porque para presidente, obviamente, reúne todas as sessões e todas as zonas eleitorais do Brasil inteiro. Então tem muita informação aqui, muito dado. Quando eu clico aqui nesse arquivo, que é um arquivo zipado, então veja que tem o Leia-me, que é um manual, e o arquivo de dados XLS. Eu vou fechar aqui por enquanto, vamos fazer a apuração por enquanto dos dados do estado da Bahia. Eu já tenho aqui esse arquivo baixado, está dentro da minha pasta de downloads. Então é esse arquivo aqui, então se a gente entrar aqui no zip, a gente percebe que tem um arquivo .csv. Eles disponibilizam todos os arquivos compactados como CSV. Só que CSV para Excel é um pouco complicado, trabalhoso, porque é um arquivo tabulado, possui caracteres a mais, torna o arquivo muito mais extenso. E para o Excel fica muito pesado. Então, se eu tentei abrir agora há pouco esse arquivo e ele ficou bem pesado. E aí o Excel me pediu para transformar isso em arquivo de Excel mesmo. Eu já transformei em arquivo de Excel e está até aqui, ó. Votação. Então, do zipado virou um Excel. Aqui é a mesma coisa, só que esse aqui é aquele correspondência efetivada,
que aí tem dados da ONU. Daqui a pouquinho eu abro isso aqui e mostro para comparar e entender como é que funciona isso. Vou abrir aqui o arquivo de Excel rapidinho. Ele vai demorar um pouquinho, porque obviamente é um arquivo muito pesado, são muitos dados. Lembrando que aqui tem todos os dados, todas as informações sintéticas, né? A soma, aliás, minto, analíticas, não, desculpa, sintéticas, de todas as urnas. Então a gente tem a soma de todos os candidatos por urna, o quantidade de votos que ele recebeu por urna. Então, e obviamente lembrando que a gente tem no fim de cada eleição, votação, a gente tem o resultado dessa eleição que é impresso num papelzinho e colado na porta da sessão eleitoral. Então você, como eleitor, você pode ter acesso a isso, tirar uma foto desse impresso, né? Eu não sei como chama isso. E se eu não me engano, esse CEFT aqui, que é o correspondência efetivada, que é aquela informação que está lá embaixo no site, é só justamente esse batimento desses dados que estão na porta com o que foi enviado via pendrive, porque ao mesmo tempo que a impressora emite aquele papelzinho e é colado na porta da sessão, é tirado um pendrive e esse pendrive vai até um local específico, que eu não me lembro agora o nome desse local, que envia esses dados via um protocolo seguro para o TSE, que é lá que esses dados todos chegam, são somados e aí sim tem o resultado da eleição. Então tá aqui os dados da Bahia. Então estou só mostrando para você como funciona para que você possa fazer isso também com o seu estado. E aqui em paralelo, vou até abrir aqui o arquivo. A gente tem um PDF que é basicamente o manual desse arquivo, tá? Então um manual bem simples. Então aqui tem as informações básicas sobre isso, e aqui tem o manual daqueles campos que a gente vai ver ali no Excel agora. Então, por exemplo, data geração é data de extração dos dados para a geração do arquivo. Então vamos abrir aqui o Excel e vamos ver aqui, ó, data da geração, dia 1º de 2022. Então esse aqui é geração do arquivo 1º do 11. A eleição foi no dia, vamos lá, vamos ver. Ver qual é o turno que está aqui, número do turno, primeiro turno, 1º do 11. Vamos só conferir aqui, data da extração dos dados para a geração do arquivo. Tá, então ok, tá, aqui está de acordo, porque aqui foi o dia em que o TSE tirou isso do banco de dados deles para gerar esse arquivo CSV, tá? Hora da geração é a hora que foi gerado esse arquivo aqui, tá? Então ele está disponível para a gente, teoricamente, a partir desse dia aqui, dia 1º do 11, às 16h05, tá? Foi o dia que esse dado foi tirado do banco de dados do TSE e trazido aqui para a gente. Lembrando que isso aqui funciona como um arquivo de log. E qual a diferença do arquivo de log para isso aqui, tá? O que é um arquivo de log? Imagina que você acessa um site de compras do Mercado Livre e realiza uma compra lá. O Mercado Livre, ele te vende esse produto e ele precisa gravar um log do que aconteceu. A hora que você fez o login na tela, a hora que você realizou a compra. Essas informações de log são importantes para a auditoria futura. Então imagine que juridicamente você abrir um processo contra o Mercado Livre pega esse registro do log e mostra isso durante a conferência com o juiz, enfim, durante o processo, né? Então esse log, na verdade, é apenas um rastro do que foi feito por você no site do Mercado Livre. No caso das eleições, isso é um pouco sensível e não pode ser feito, porque imagina você que tem o direito de votar e não pode ser identificado, seu voto não pode ser identificado, né? Acho que isso é assim aqui quase em todo local do mundo, né? Para evitar, obviamente, que tenhamos compra de votos e outras coisas mais. Então, não existe log, né? Imagina se a gente logar. Imagina se eu vou lá e aperto meu voto e clico no botão confirmar. E o voto foi computado. E aí imagina se internamente a urna grava lá falando, olha, o Dan votou no candidato tal. Essa informação ela não pode estar registrada em lugar nenhum, não pode ter log desse voto específico. Porque senão fica fácil para pessoas acessarem esses dados e saberem se você votou ou não em fulano ou cicrano. Então isso não existe em nenhuma hipótese, tá? Ou pelo menos não é para existir, obviamente. Então não tem como você olhar lá na urna e saber
que eu votei em fulano. Essa informação ela nunca é associada, portanto não existe log. O único log que existe de fato é isso aqui, imagino eu. Tá? Então eu estou aqui divagando sobre isso e de acordo com o que rege as próprias leis do Tribunal Superior Eleitoral, não deveria pelo menos existir esse log. Então, aliás, o log, digamos, em sua essência, são justamente esses dados aqui. E outra coisa importante também, aqui no site nós temos dados de 2022 e temos dados de 2018. Eu não encontrei dados anteriores a isso. Imaginei que esses dados começaram a ser coletados e disponibilizados para a população a partir de 2018. O que é um bom sinal, que em algum momento eles começaram a ser disponibilizados. Muito provavelmente esses dados eram excluídos, essas informações todas eram excluídas, porque se elas não estão aqui disponíveis, elas eram excluídas após algum tempo da eleição, enfim. Então são duas informações importantes. Então vamos lá, aqui a gente tem uma forma fácil de consultar e eu vou te ensinar como você faz isso para você mesmo fazer isso em casa. Selecionar aqui a primeira linha, que é o título, né, das colunas. Você vem aqui em dados no Excel, filtro, e aí ele já aplica um filtro para você que você possa fazer uma filtragem, né, e pesquisar, por exemplo, a tua seção e a tua zona, tá? Eu vou pesquisar aqui a minha zona, como eu estou vendo aqui dados da Bahia, então eu vou na zona aqui, número 11, se eu não me engano, é a minha seção, a minha zona. E a minha seção 482. Então aqui, zona 11, seção 482. Ok. Então tenho aqui todos os dados só estou filtrando aqui todos os dados da seção 482 da zona 11, tá? Que obviamente é Salvador. Ok. E aqui, como é a informação, uma soma, né? É uma informação de soma de votos por urna, por sessão. Então aqui eu tenho, por exemplo, o deputado Cláudio Cajado, por exemplo, recebeu na minha sessão um voto. O Jorge Carlos, 3 votos. Eu quero filtrar só por senadores, por exemplo. Então basta vir aqui, ó, cargo e filtrar por senador. Tá aí. Então a senadora Raíssa, ela recebeu 37 votos na minha sessão. O senador Carlos Felipe Vasquez, é isso mesmo? Isso, recebeu 85 votos. O senador Otto recebeu 137 votos. E nulo foram 61 votos. Então com isso a gente consegue ver dados basicamente sintetizados de todas as sessões eleitorais do Estado. Aí, como é que a gente faz a auditoria disso? Esta é a auditoria, basicamente. Então a gente não tem nenhum mistério em relação a isso. Esta é a auditoria. Isso aqui, basicamente, é o papelzinho que é impresso quando a urna emite o papel e isso é colado na porta da sessão. Tá? Então, se você quer conferir, se você tirou foto desse papel e quer conferir se isso realmente faz sentido, é só vir aqui e fazer esta conferência. E aquele outro arquivo que a gente viu agora há pouco. Esse CEF, tarará, e por aí vai. Eu olhando ele com calma, então eu quero até que você me corrija, que você está me assistindo e se você conhece sobre isso. Imagino que esse arquivo aqui seja de fato o arquivo que faz o transbordo ou o batimento de dados entre a urna física e o TSE, porque aqui você não tem informação da votação, diferentemente daquele outro que nós estamos vendo agora, que isso aqui é de votação de fato, ou seja, nós temos aqui esta linha aqui que representa a seção 482, a zona 11 e informação da senadora Raíssa, candidata a Senado Raíssa. Então nós temos aqui por candidato, por urna, por seção e por zona, e temos a somatória de votos. Esta informação aqui nós não temos nesse arquivo. Esse arquivo aqui ele mostra dados da própria urna, o código, por exemplo, o código de carga da urna, código de carga da urna primeiro turno, se eu não me engano, segundo turno, enfim, então acho que isso aqui trata mais a nível de, olha, esses dados aqui saíram da urna e foram carregados e a gente fazendo esse batimento, a gente verificou que de fato esses dados fazem sentido. Então eu olhei aqui, existe um manual que explica isso com detalhe, o próprio manual que vem no arquivo, então vamos ver aqui o arquivo. Esse arquivo aqui, que a gente acabou de olhar, ele possui um manual também, está aqui, um leia-me, um arquivo em PDF, que explica com detalhes. Então tem um ano da eleição, o código do pleito, que basicamente o pleito é a disputa, né? Então nós temos ali
deputados, senadores, presidentes disputando entre si, e isso é chamado de pleito, pelo que eu estava lendo aqui agora há pouco. Dados de carga da urna, porque a urna ela passa por um processo de carga inicial, então quando você liga a urna, basicamente assim funciona, você precisa carregar os deputados, os senadores, os candidatos que vão participar do pleito, e ele tem dados de carga dessa urna, enfim, então aqui a gente tem informações, tem código origem do voto, divergência, enfim. Vale a pena dar uma olhadinha isso aqui com calma, mas não notei nada de especial nessas informações que a gente possa, enfim, trazer aqui com efetividade. E agora eu vou pegar aquele arquivo que está na minha pasta anterior e vou trazer para cá, que é a votação de presidente. Eu não abri ele ainda, para justamente abrir ele aqui e fazer a conversão dele de CSV para XLS. Ele vai demorar um pouquinho para ser aberto, porque é um arquivo muito grande. Mas repetindo, esse é um arquivo que conta com todos os dados de urnas do Brasil inteiro. Não sei quantas urnas tem, mas eu sei que são muitas. E com isso a gente vai ter uma demora para carregar esse arquivo. Perceba que aqui no Excel ele já me avisou que assim que abrir o arquivo, que alguns recursos podem ser perdidos, obviamente pelo tamanho do arquivo. Então vou clicar aqui nesse botão e vou salvar ele. Salvar como na minha pasta de eleições. Vou deixar esse nome aqui mesmo, mas vou salvar como XLSX. Salvar. E aí agora sim ele vai abrir esse arquivo no formato XLSX, porque no formato que está, que é o CSV, o formato original, ele dá esse probleminha, então possível perda de dados, porque o arquivo CSV ele é muito grande e torna-se muito difícil o Excel abrir ele. Pronto, arquivo aberto aqui agora, nós vamos fazer o que? A mesma coisa que fizemos anteriormente. Selecionamos a primeira linha no próprio Excel, dados, filtro, ele já aplicou o filtro aqui. Aqui nós temos uns campos interessantes. Antes de mais nada, deixa eu vir aqui no próprio zip do Votação Brasil BR. Ele vem com um Leia-me também, que é um arquivo PDF dentro do zip do arquivo compactado. Que aí vem o manual, caso a gente queira saber alguma coisa específica. Por exemplo, nome, tipo, eleição. Nome, tipo de eleição. Observação. As eleições ordinárias são previstas em lei, possuem datas, parará, tarará. 4 anos. As eleições gerais ordinárias são eleitos o cargo presidente, governador, deputado, enfim. Então, nome, tipo, eleição deve ser alguma coisa específica sobre qual que é o cargo, enfim. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Vamos abrir aqui o arquivo. Nome, tipo, eleição. Esse aqui, ó. Eleição ordinária, tá? Ou seja, uma informação que talvez seja trivial pra gente, descartável, a gente não precisa saber disso. O que a gente precisa saber? Basicamente qual é o estado, né? Tá aqui, ó, UF. SG-UF significa sigla UF. Então, eu quero saber como é que foi o resultado da eleição. Nós estamos falando aqui de Brasil, né? Então, trata-se de eleição presidencial. Então, você só vai ver aqui cargo, né, presidente. Você não vai ver governador, nem deputado, nem senador, só presidente. Então, digamos que vamos ver como é que ficou o resultado das eleições para o meu estado, vai, Bahia. Desselecionar tudo, vou marcar Bahia aqui, dá OK. Tá aí Bahia. E a gente vai ver aqui todas as seções e todas as zonas da Bahia, tá? Mas pouco importa qual que é a seção e a zona, eu quero saber o total. Bom, basta você fazer agrupar e fazer uma soma sintética. Tem como ser feito isso, aqui no próprio Excel dá para fazer isso. Então, eu quero somar, por exemplo, todos que o Lula teve, a soma de todos os votos do Lula, por exemplo, na Bahia. Então, você faz um agrupamento e diz, olha, Bahia, Lula. E aí ele traz uma soma de total. Aí você vai falar qual que é o campo que você quer que ele some, que basicamente é o campo quantidade de votos, é esse aqui. E ele vai fazer um agrupamento desses dois campos, somando esses valores aqui, vai dar os valores que o Lula teve na Bahia. E por aí vai. Então, essa informação aqui é muito importante porque de fato são dados, e aí são os dados de log, dados que correspondem à votação de fato por urna, por sessão, por zona. E se você tem a foto da tua sessão, você pode vir aqui conferir se de fato foi isso que aconteceu. Uma outra coisa importante que eu estava verificando seria
Agora vamos aqui às dúvidas que ficam. Eu encontrei aqui no site também esses dois links aqui, ó, totalização do primeiro e segundo turno para presidente, tá aqui, ó, presidente, tá? Eu baixei esse arquivo aqui agora há pouco, abri ele e verifiquei que aqui nós temos por linha totais de sessões. Então nós temos aqui 55 sessões. Essas 55 sessões deram para o Lula, por exemplo, essas quantidades de votos. Por exemplo, essa daqui, 55 sessões, deram 10.291 votos para o Lula. Enquanto que para o Jair Bolsonaro, tá aqui, 10.050 votos. Essas 85 sessões aqui deram 13.000 votos, 13.568 votos para o Lula, contra 2.932 votos para o Bolsonaro. Mas esse totalizador aqui por sessão deixa uma dúvida, porque essas sessões são de qual zona eleitoral, de qual estado? Talvez se nós tivéssemos essa informação aqui, eu procurei e não encontrei. Então fica essa aqui como sendo a primeira dúvida apenas desse arquivo totalizador, tá? Não significa que isso seja algo muito relevante, porque, enfim, aqui só é realmente um acumulado, né? Um totalizador. Os dados realmente mais abaixo nível são esses que eu mostrei anteriormente. Agora uma outra dúvida que fica também é a seguinte: eu estou aqui com o arquivo de votação de sessão Brasil, tá? Então é do segundo turno aqui nesse caso. Então só recapitulando aqui, entrando no site, significa que é este arquivo aqui, tá? Então ele envolve tanto dados de primeiro quanto de segundo turno. Então vamos entrar aqui nele. Se a gente filtrar aqui pelo número do turno, eu vou clicar aqui para filtrar pelo turno do segundo turno, por exemplo. A gente sabe que o Bolsonaro teve em torno de 58 milhões de votos e o Lula em torno de 60 milhões de votos, porque a diferença foi de 2 milhões e 100, se eu não me engano. Então eu estou vendo aqui todos os dados do segundo turno. Se eu filtrar aqui, por exemplo, só pelo Bolsonaro, aí você vê que só aparece aqui dados do Bolsonaro ou do Lula. E votos em branco e nulos, obviamente, porque houveram no segundo turno. Vou desmarcar todos, vou marcar só do Bolsonaro, por exemplo, vou dar um OK. Aí ele me traz todos os votos, totalizador de quantidade de votos do Jair Messias Bolsonaro para cada sessão eleitoral de cada zona eleitoral. OK. Esse campo aqui é o campo de quantidade de votações por sessão. Então, teoricamente, aqui são 42 votos que o Bolsonaro teve nesta sessão. Cadê? Bom, tá aqui em algum lugar o número da sessão. Aqui, número de sessão. Então, na sessão 157 da zona eleitoral 39, Bolsonaro teve 42 votos. Teoricamente, se eu somar todos esses números aqui, eu vou ter o totalizador de votações. Então, eu deixo o meu cursor aqui, desço, vou lá embaixo, na última linha, e ponho... Opa! Aqui. OK. O próprio Excel já me mostra aqui a soma desses dados. Se eu copiar essa soma aqui, clica nesse botãozinho que eu copio, eu vou abrir aqui o Notepad e vou colar aqui no Notepad só para você ver esse totalizador. Então eu tenho aqui 19.285.000. Esse número não bate, porque realmente nós teríamos 60 milhões. Então esta é uma dúvida, talvez seja uma dúvida muito boba, muito simples, mas que esse arquivo não contempla. Possibilidades. Talvez esse arquivo não esteja 100% contemplado aqui. Talvez no processo de migração do CSV para XLSX, a gente tenha perdido alguns dados aqui. Ou talvez o TSE não disponibilize todos os dados por talvez ele ser muito extenso e isso sofrer algum tipo de comprometimento. Ou talvez o próprio Excel ele reduza aqui, só mostre esta quantidade aqui de registros. Talvez tenha muito mais registros, mas o Excel fala, opa, peraí, esse aqui é muito grande, eu não vou te mostrar todo ele, eu vou mostrar só uma parte dele. Então, não sei, ou então talvez tenha algum tipo de aplicação aqui de informação que eu não saiba, que eu desconheça. Então, se você que está assistindo souber, comenta aqui nesse vídeo que vai ser de grande valia. Eu tinha dado uma pausa no vídeo, mas eu voltei aqui novamente só para poder comparar os dados dos dois presidentes, tá? Só para a gente não ficar sendo injusto, tá? Então,
em relação à dúvida anterior que eu tinha feito, eu até apliquei aqui um filtro diferente. Ao invés de eu filtrar por turno da eleição, né, que é segundo turno nesse caso, eu apliquei por data da eleição, que nós só temos aqui duas datas, né, o dia 2 de outubro ou o dia 30 de outubro. Então eu apliquei o dia 30 de outubro, que é a data do segundo turno. Com isso, ele me trouxe todos os somatórios de todos os votos por sessão. E aí eu marquei aqui o Luiz Inácio Lula da Silva também. E aí somei esses dados e chegou ao número de 9.320.000. Deixa eu até copiar esse número aqui e colocar ao lado do número do Bolsonaro. Então dá isso aqui, ó. Menos do que o Bolsonaro. Então não é esse número. Então repito mais uma vez a mesma dúvida que eu tive. Provavelmente isso deve ser a alimentação do arquivo do Excel ou talvez a alimentação da geração do próprio arquivo. Mas esses números não são reais, não condizem com o que foi divulgado, foi explicitamente divulgado. Mais uma vez repetindo, não significa que isso aqui, que a eleição esteja equivocada ou errada. Provavelmente há grande probabilidade do próprio arquivo ter sido limitado, talvez pelo próprio Excel aqui ou pela geração do próprio arquivo. Uma outra dúvida também muito interessante, eu acabei de aplicar um filtro aqui, deixando claro que todas essas dúvidas estão aparecendo, podem ser dúvidas completamente ignorantes, porque eu estou fazendo esse levantamento aqui agora, não fiz nenhum tipo de análise anterior e a explanação desses dados está sendo feita realmente agora, nesse exato momento. Então, muito provavelmente daqui a alguns dias todas essas dúvidas serão 100% sanadas e aí eu lanço um outro vídeo para explicar todas essas dúvidas, mas essa é uma dúvida que ficou uma interrogação aqui para mim e provavelmente deve ser isso talvez que explique em relação à limitação dos dados que essa planilha pode ter, tanto pelo fato de ter sido gerado dados a menos, né? Então o TSE disponibilizou esses dados a menos, eu não sei, não tenho como contar isso aqui, são muitas informações, ou talvez eu tenha sim todos os dados aqui nesse arquivo, mas o Excel na hora que abriu esse arquivo, ele limitou para me visualizar aqui poucos registros, porque, enfim, para não gerar um problema de processamento, memória e tudo mais. Mas perceba que eu filtrei aqui a zona em Salvador apenas, então fiz um filtro de Salvador, apliquei um filtro de Salvador, na zona número 1, na seção 1, 2 e 3. Então se você perceber aqui, eu apliquei a seção 1, 2 e 3. E aqui nós estamos falando do arquivo para presidente. Perceba que a seção número 1, código da seção número 1 e 2, elas só aparecem aqui para o primeiro turno. Então vamos ver aqui, seção 1 e a seção 2, tá aqui ó, o número da seção 1, seção 2. Só temos ela para primeiro turno. A seção 1 e 2 não repete aqui novamente. Só tem ela uma única vez para o primeiro turno. Tanto que se a gente, por exemplo, retirar a seção, número da seção, puser só a seção número 1, por exemplo, filtrar só pela seção número 1, perceba que só aparece dados do presidente Bolsonaro, que é o quantidade de votos 94. Então a seção, a zona ela fica no Clube Espanhol, aqui em Salvador, na Avenida Oceânica. Se a gente filtrar, por exemplo, por seção 2, vamos lá, número da seção 2, da mesma zona, ou seja, do Clube Espanhol, de qualquer turno, tá? Então aqui eu não apliquei filtro por turno, então vamos olhar aqui, ó, turno, pode ser qualquer turno, não apliquei nenhum filtro. Então na seção número 2 a gente só tem dados do Luiz Inácio Lula da Silva, que foram 187 votos. Perceba que é no mesmo local, na Avenida Oceânica, lá no Clube Espanhol. Então, repito mais uma vez, ou essa planilha está com falta de dados e informações, ou o Excel me limitou a visualizar todos esses dados. Eu não sei, então gostaria que alguém que soubesse pudesse comentar aqui. Como eu não trabalho com dados dessa maneira, utilizando Excel, desconheço se existe esse tipo de limitação. Então, é uma outra dúvida que fica aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você consegue contribuir sanando essas dúvidas que foram lançadas durante o vídeo de análise desses dados, por gentileza, compartilhe aqui com a gente. E eu farei um segundo vídeo logo em seguida para demonstrar todas essas dúvidas que foram tiradas. Para me ajudar, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.